Olá, Tutameia está no ar nesses tempos de pandemia. Nós estamos trabalhando a partir aqui dos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e vamos continuar procurando, como sempre, trazer para você uma figura, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil e no mundo, para que possamos transitar melhor por esse período. Hoje a gente traz para você as palavras, as reflexões do professor Ibrahim Sundiata, que a Eleonora vai apresentar já com mais detalhes. Ele é um especialista, um professor norte-americano, especialista em história africana. Nós conversamos muito com ele sobre a questão, sobre o assassinato, a violência policial nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd e as manifestações que ocorreram depois desse crime. Mas, como eu disse, a Eleonora vai apresentar isso com mais detalhes para você, antes de a gente rodar a entrevista que fizemos há pouco com o professor Sundiata. Agora, nesse momento, eu queria te convidar para aqui comigo a gente fazer contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Morreu mais um brasileiro vítima do coronavírus. A pandemia, desde ontem, está provocando mais de uma morte por minuto no Brasil. Isso é resultado, como a gente vem dizendo aqui, dessa política assassina, genocida, irresponsável, levada à frente pelo governo federal, que desassiste aos municípios, desassiste aos estados, lança confusão na população que não sabe o que fazer, e enquanto isso, a epidemia graça, cresce e atinge cada vez mais as populações mais vulneráveis, mais desassistidas no nosso país. E o pior de tudo, além de não fazer nada, ainda esconde os crimes, né? O governo federal, por ordem da presidência da República, passou a divulgar os números oficiais só à noite, depois dos jornais televisivos, né? Ontem já aconteceu isso, foi quase às 10 da noite que foi feito o anúncio, e parece que virou, pelo menos é o que já está no noticiário de hoje, vai virar a regra. É isso, vamos divulgar depois dos noticiários, para não sair no Jornal Nacional. Bom, não sai no Jornal Nacional, mas a imprensa toda continua divulgando, e o número de ontem é esse: 1.473 mortes no Brasil. Em um dia, mais de uma morte por minuto no Brasil. Pelo terceiro dia consecutivo, ontem, é bem provável que hoje se repita, mas ontem foi o terceiro dia consecutivo, o Brasil foi o país no mundo com o maior número de mortes por coronavírus. Desde o dia 22 de maio, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de infectados pela Covid-19. E, desde ontem, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de mortes por coronavírus.
Essa crise, essa pandemia, a crise econômica tem um nome, é Jair Bolsonaro. É preciso, como já disseram entidades dos mais diversos tipos, partidos políticos, movimentos populares, Bolsonaro precisa sair para o Brasil poder respirar. Diga, Leonora. Não, coronavírus que levou hoje Carlos Lessa, um dos intelectuais mais importantes, mais generosos, mais incríveis que o Brasil teve. Carlos Lessa foi reitor da UFRJ, foi presidente do BNDES, teve um papel destacado na luta na derrubada da ditadura, um pensador enfim, sensacional, deixa uma obra, deixa uma saudade, então vai a nossa homenagem também ao professor Carlos Lessa. Fizesse uma entrevista com ele, já não é recente, há alguns anos, mas podia contar um pouquinho. Ele era apaixonado pelo Rio, né, apaixonado pelo Brasil, tinha esse sentimento de nacionalidade, de país muito forte no seu pensamento, sempre muito preocupado com a população, um olhar muito agudo com tudo, e ele deixa aí muita saudade. Bom, dito isso, nós vamos então falar para vocês sobre racismo, história, protesto, resistência. Foi o nosso tema com o professor Ibrahim Sundiata, que se especializou na história da escravidão, especialmente do tráfico de escravizados na África, Estados Unidos. Ele fez trabalhos importantes aí na área da política africana, resultante do período do colonialismo, e ele também um ativista do movimento negro, que está no Brasil, foi pego na pandemia, ele estava aqui, acabou ficando, está passando uma temporada aqui, e falou conosco desde Salvador, contou um pouco da sua história, contou como ele próprio sentiu, teve momentos em que ele sentiu a violência policial. Ele nos falou da sua história, né? Ele é descendente de escravos. Sim. E como ele sentiu, como jovem, como jovem adulto, ele sentiu na pele essa situação de violência policial. Ele falou da história da resistência, do movimento negro, do movimento dos direitos civis nos anos 60, falou da Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras, e a continuidade que algum desses movimentos que hoje está presente no Black Lives Matter. Ele falou de outros casos de violência policial que emergem, ganham visibilidade, muitas vezes porque tem o registro do assassinato, como é o caso do George Floyd, e como é necessário sempre tratar de memória e pressionar para que haja um basta à violência policial. Isso. Falou da identidade entre Brasil e Estados Unidos. De certa forma ele ecoou o que está sendo um mantra em muitas manifestações: no justice, no peace. Quer dizer, se não pode haver paz se não houver justiça. E disse que é preciso que os Estados Unidos e o mundo tomem medidas imediatas para coibir a violência policial e para punir os responsáveis diretos aí por esses crimes que, enfim, rompem com o tecido social de uma forma tão brutal. Vamos passar então? Isso, só lembrando, ele é americano, como a Leonora falou, mas a entrevista foi toda feita em português. Isso. Ele é um apaixonado pelo Brasil, já esteve aqui várias vezes. Deu aula na Universidade da Bahia. E, enfim, ele fala bastante do amor dele pelo Brasil. Eu não vou antecipar aqui as declarações do professor Ibrahim. Tá certo. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui a entrevista do Ibrahim.
Ibrahim, muito obrigada por você estar aqui nos nossos estúdios tutameicos, ainda que remotamente. Eu queria começar te perguntando sobre, enfim, essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos já há 10 dias. Ontem foi o funeral do George Floyd. E você que participou de outros momentos da história norte-americana em que houve esse tipo de protesto, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que você participou desses protestos no passado, como é que foram esses protestos no passado e como hoje a gente deve avaliar esses protestos de agora. Sim. Eu participei numa manifestação, um protesto, faz muito, muito tempo, foi em 1992, por Rodney King. Los Angeles. Los Angeles. E depois, toda a cidade reclamou, e toda a juventude ficou na rua. Eu morava em Boston, mas eu saí com meus estudantes para o centro da cidade de Boston, para dizer nunca mais, nunca mais, nunca mais. E os políticos sempre dizem a mesma coisa. Com promessas, vamos fazer uma coisa, mas nada aconteceu. Temos um ritmo, né? Foi Rodney King e muitas outras pessoas, mas durante a presidência de Obama, um rapaz muito jovem, Trayvon Martin, foi assassinado perto dentro do complexo do apartamento do pai, um vizinho que foi visitando, falando: quem você? Matou ele quando ele procurou um doce, uma coisa para comer. E eu lembro também protestos em todo o país. Eu participei em Boston. E temos esse ritmo. Você sabe que eu infelizmente, esqueci das pessoas, porque são tantas pessoas. Depois de Trayvon, Tamir Rice, Michael Brown, que foi matado em Ferguson, Missouri, Eric Gardner, que foi arrugado lá na rua, em Nova York, a mesma coisa que aconteceu com George Floyd. Ele falou, eu não posso respirar depois de uma investigação, depois eu acho um castigo a policial, mas nada saiu importante. Esta vez, temos que pedir plenamente o final da lei de impunidade da polícia norte-americana. E quero dizer que, nesse caso de George Floyd, o policial, voltou a casa. Ele passou alguns dias em casa, não prisão. Acho que ele e mais 4 policiais devem estar processados e devem ficar na prisão. Senão, vamos ter esse ritmo, compreende? Um assassinato, reclamações, manifestações, promessas, nada. Próximo, nada. Próximo. E quando temos um sistema que pode abolir completamente a impunidade da polícia, vamos ter esse problema. Muita da polícia é muito bom. Eu tenho um primo que é policial, mas muitos são ruins. Muitos têm a política da direita. Vocês sabem isso. Muitos têm que eles são parte de uma milícia que existe a fora da polícia. Temos até pessoas do clã, da Ku Klux Klan, que está dentro da polícia, com castigos fortes e rápidos. Vamos diminuir o número dos casos. Eu não estou dizendo que um policial não tem direitos, ele tem direitos, advogado, juiz, tudo isso, mas matar uma pessoa a caça, depois de matar um ser humano em frente de milhares de pessoas, no vídeo, com esse senhor, esse Mr.
Chauvin fez. Isso é incrível. Estamos no século XXI e você já tem visto o vídeo, eu também, mas a pessoa voltou a casa. Agora ele está na prisão, mas somente por causa de pressão nacional e internacional. Internacional. Vocês também. Eu vou dizer mais uma coisinha. Eu sei, eu tenho amigos brasileiros, dizem, vocês americanos sempre estão envolvidos no seu narrativo. O que aconteceu com João Pedro, por exemplo? E nas favelas do Brasil, a polícia está matando gente. E eu acho que temos que pensar nisso também, porque com solidariedade podemos dar apoio a vocês e vocês a nós. Quando na televisão norte-americana dizem que na Inglaterra, França, etc., e Brasil, as pessoas estão olhando, isso é muito importante para nós. Mas igual que vocês que estão aqui, baixo ritmo, que eu não vou falar agora, não, você sabe, eu tenho opinião, mas vocês talvez do nosso interesse também na situação no Brasil. Solidariedade é a palavra. Solidariedade. Isso apareceu com o acontecimento aí das manifestações depois do assassinato de Floyd. Essa solidariedade aconteceu, como o senhor citou aí, né, em manifestações no mundo inteiro. Essas manifestações, elas também se reportavam a questões locais, porque também cada um desses países, na Inglaterra, na Alemanha, na França, a França fez manifestações nessa semana grandiosas, há a violência policial não controlada e há na estrutura da sociedade. Enfim. Isso. Acho que, por exemplo, na França, por muito tempo, eles têm SOS, um grupo contra racismo na França, porque tem muito racismo lá. Acho que é um acontecimento como que passou, como que aconteceu em Minneapolis. Pode tirar uma luz sobre a situação também na França, se as pessoas dizem, veja bem, Minneapolis, veja aqui em Saint-Denis, uma cidadinha perto de Paris, cheio de imigrantes, cheio de nigerianos, ivorianos e moraquis, e também vigilado por a polícia francesa, maltratados, sem emprego. Eu acho que isso é muito importante, o que você falou, Rodolfo. Temos que ter as notícias internacionais. Eu assisti 15 minutos falando sobre os Estados Unidos, mas também eu vi as coisas que estão acontecendo em Londres, em Paris. Mas temos que manter a pressão. Veja bem, em agosto, vamos falar de George Floyd? Espero que sim. Mas estamos falando de Trayvon Martin? Estamos falando de Sandra Bland? Não estamos, desculpe, não estamos. Temos uma lista. Eu sou culpável também. Eu lembro do caso em Los Angeles, 1992, porque eu saí com meus estudantes em greve e tudo isso. Mas se você vai falar comigo, quando morreu Sandra Bland, uma mulher que foi dirigindo, somente dirigindo, né? E um policial diz, a luz atrás não funciona. Ela diz, você não tem direito a fazer nada também. Ele diz, venha comigo. Em 3 dias, ela ficou na prisão, morta. Morta. Agora, eu posso dizer, no meu país, ao africano-americano, Sandra Bland. Temos que manter a memória e também a pressão. E eu voltarei aos Estados Unidos, se Deus quiser, eu voltarei em agosto. E estou pensando fazer uma coisa boba, dar
o lucro do meu último livro, movimento ou organização que pode manter a memória dos assassinatos e também impor pressão dentro do nosso país sobre a polícia. Porque estamos esquecendo, no ano que vem podemos passar na mesma situação, e isso tem que parar. E também eu acho que, eu não quero falar muito da política, eu tenho uma opinião, mas acho que algumas forças estão tentando aproveitar da situação. Acho que algumas forças estão pensando, ok, podemos atuar como agentes provocadores. Eu falei isso antes. E temos evidência disso. Para entrar como mão de ferro contra a comunidade negra. E agora temos líderes negros dizendo isso é uma armadilha, falando aos jovens. Vamos impor pressão sobre os políticos e não deixem a administração, o regime de senhor presidente Trump, aproveitar disso. Porque, de uma maneira, ele pode, porque a grande maioria dos negros, né, votam contra ele. Mais do que 95%. Então, ele castigando a comunidade africano-americana não vai pedir votos para ele. Ele vai ganhar votos para ele. Entre pessoas brancas que não estão de boa vontade, que são racistas. Temos muitos racistas. Agora, professor, mas as ações do Trump, se talvez possam unificar parte da sua base, elas estão gerando, pelo menos, intranquilidade, mesmo dentro do Partido Republicano e mesmo dentro do Executivo. A gente vê o atual secretário de Defesa se manifestando contra a colocação de forças militares nas manifestações. E hoje saiu uma notícia de que o prefeito de Washington mandou um comunicado, mandou um manifesto para o Trump, dizendo para ele retirar as tropas federais das ruas de Washington. Ela mandou isso, sim. Acho que isso é interessante, porque é complicado. Tem parte do Partido Republicano que vai dizer que Trump, você é demais, né? Você quer quase um golpe, quase. Você quer usar tropas que estão para guerras externas contra o povo norte-americano. Isso não dá. E tem pessoas que dizem que a base dele é muito firme, mas tem muitas pessoas, republicanos teólogos, que dizem ele não sabe navegar, ele está pesquisando maneira de aproveitar, mas ele é demais. Ok. O secretário de Defesa, outras pessoas estão dizendo, chega, isso é demais. E também alguns prefeitos estão dizendo, chega. Mas faz um mês que uma milícia entrou ao Capitólio em Michigan. Uhum. Eles têm governadora, desculpa em português, governadora, e eles entraram com armas. E eles ficaram lá e nada aconteceu com eles. Não entraram na polícia, nada. Eles saíram com armas e com uniformes. Este tipo de pessoa vai ficar dando apoio a Trump. Outras pessoas, as pessoas que têm grana no partido, okay? Tem industriais, tem empresários, tem pessoas que querem estabilidade, eles querem. Sim, e eles querem dinheiro, eles não querem estabilidade, especialmente porque estamos numa pandemia, né? E a economia está com problemas. Então, eles estão pensando que Trump é demais. Ele é um pouco demais. Ele não é o tipo de republicano, é muito conservador,
está falando sobre negócio, livre comércio, compreende? Ele é muito mais, usando uma palavra que nem usa, furibundo, que existe também. E existe a possibilidade de ver uma fratura entre o partido republicano, que você falou, mas também existe a possibilidade de muitas pessoas que são racistas, mas são racistas do armário, pode sair do armário dizendo, veja bem, eles estão matando policiais. E vamos passar eu tenho que falar isso em inglês, Long Summer, é o nome de um filme sobre o movimento por direitos civis e quando o Sul foi queimando, Long Hudson, vamos passar um verão bem quente. Vamos passar um verão bem quente e atrás vamos ter, infelizmente, pessoas mortas, manifestantes e também policiais. Eu acho que a administração, o governo, tentará usar isso como propaganda. Veja bem, o meu primo, que é policial, ele me mandou hoje foto de uma mulher negra em uniforme. Ela morreu faz 2 meses. Ela morreu fazendo o trabalho dela. Alguém da direita está colocando isso em Facebook. Muito, muito, muito. Veja bem, uma africana-americana no uniforme de uma cidade, uniforme municipal, assassinada por pessoas desconhecidas, mas talvez pessoas da esquerda. Ninguém sabe, mas acho que vamos ter uma luta de propaganda. Porque eu acho que a direita também é muito aproveitador, muito aproveitador. Ibrahim, você citou agora a luta pelos direitos civis, citou um filme, a gente lembra aqui do Mississippi Burning, que é um clássico aí desse momento, e muitos estão agora dizendo que essas manifestações de hoje são maiores até do que as que aconteceram naquela época, especialmente a que aconteceu depois da morte do Martin Luther King. O que explica enfim, o tamanho, a grandiosidade desse momento de agora, a situação da pandemia e a crise econômica que se vive nos Estados Unidos e no mundo todo é um ingrediente que também explica enfim, a dimensão desses protestos nos Estados Unidos? Sim, temos pandemia, temos pessoas que estão sem emprego, temos pessoas que já ficaram sem emprego, mas agora têm menos esperança. E lembra, faz um mês que Ahmaud Arbery foi assassinado. Uma pessoa fazendo jogging. E ele foi Ahmaud Arbery. E agora ele foi nas notícias, porque ele foi assassinado em fevereiro. O cadáver apareceu muito tempo atrás, mas alguém, um branco, mostrou um vídeo dele também. E houve manifestações, mas algumas cidades, foi nas notícias, mas depois saiu notícia que é Breonna Taylor, uma mulher que trabalhava na pandemia, como um tipo de enfermeira. Ela foi assassinada na casa dela. E depois de 2 casos, George Floyd. Isso demais. As pessoas estão no meio da pandemia, a comunidade negra está sofrendo mais bairros, porque faltam boa saúde, bons serviços de saúde, as pessoas têm mais diabetes, as pessoas têm muito mais hipertensão, as pessoas moram, às vezes, em o que se chama
deserto de supermercados. Uma pessoa pode morar num bairro onde não tem supermercado. Não tem. Você tem que ir muito longe para obter frutas, outras comidas. E a saúde não é tão bom. A praga chegou, a pandemia chegou. Em partes de Nova York, as pessoas mais pobres, que são os negros e os latinos, estão sofrendo mais. Em cima disso, assassinatos. Eu acho que isso foi, não só, porque uma pessoa pode dizer, eles estão matando negros todos os dias, por que agora? Eu acho que porque isso foi filmado, isso foi um ato brutal. Ver uma pessoa viva e 9 minutos depois, morta. Acho que isso foi impressionante. E também no meio de uma crise econômica e psicológica. Isso, essa combinação. Jovens brancos, jovens negros, porque tem muitas pessoas nas ruas brancas, né? Estão dizendo, chega. Somente que cada crise estão dizendo, chega. Na primeira vez na minha vida. E temos agora dizer que vamos olhar com vigilância a polícia em qualquer cidade e também um policial não pode matar alguém, não pode ferir uma pessoa sem um processo legal. Porque, às vezes, eles fazem isso. Você tem feito, senhor policial, você tem feito uma coisa, você não tem que voltar ao trabalho. Mas isso não é um castigo legal, compreende? Isso não dá. E eu pensei isso, eu pensei, uma pessoa pode dizer, mas você tem interesse nisso? Sim, eu tenho interesse por duas razões. Eu sou africano-americano, claro. Eu tenho interesse geral. E também, isso aconteceu comigo. Faz muito tempo. Eu morava em Chicago, que tem má reputação. Isso foi 40 anos no passado. E eu visitei um restaurante durante o frio, uns 7 graus Celsius, que vocês ouçam. Foi muito frio. E eu saí do restaurante e foi frio. E eu morava a 5 quarteirões do restaurante. Eu fiquei correndo e chegou em frente de mim e atrás de mim a polícia. E com a arma assim, nos joelhos. O capitão gritou, Ami, pare! E eles fizeram uma coisa ilegal. Eu não sabia. Foi a primeira vez na minha vida, mas eu não sabia. Foi completamente ilegal. Eles disseram, venha conosco. Isso é ilegal. Venha conosco. Venha somente um pouco. Venha aqui. Eu passei meio quarteirão. Uma mulher ficou na porta de uma casa. E ela falou, a capitão, não é ele. Aquilo é jovem, aquilo é velho demais. Eu fiquei com mais do que 30 anos. Mas isso é completamente ilegal. Eles têm que mandar-me à prisão para fazer uma galeria, compreende? Ela tem que fazer. Eles não podem pegar uma pessoa na rua. Graças a Deus, eu fiquei com 33 anos. E ela acusou um adolescente. Eu disse, desculpe, senhor, desculpe. Você pode ir embora. Você pode voltar para casa. Mas, nesse momento, quando eles gritaram, pare, foi preciso parar. Ou terminar como uma estatística. Compreende? Perto da morte. Então, isso é minha razão particular. E também, como professor dos estudos
negros, sou da história negra, uma história africana, eu tenho um interesse geral. É a primeira vez que falar disso. Não, isso é a primeira vez falar publicamente. Eu falei, claro, com meus colegas da faculdade. Eles disseram, vamos fazer um processo. Eu falei, não podemos, porque eu não tenho números de ninguém. Eu vou acontece, né? Que é o que acontece nos casos de violência policial de modo geral. Eles, aqui no Brasil, tiram as etiquetas, tiram a identificação, não registram os casos e o jovem negro vira, como o senhor disse, número, né? Sim, exatamente, porque ninguém falou o nome para mim, ninguém, eu fui capitão, nada, compreende? E pediram minha identificação, eu apresentei para eles. Mas isso pode acontecer com outras pessoas, né? E até a morte, até pena de morte, uma bala na cabeça ou no peito, né? Eu fiquei... nesse caso foi engraçado, um pouco esquisito. A mulher que falou que negro estuprou ela, falou, não, aquilo é velho demais. Com 33 anos. O quanto dessa... Mas isso é um crime em si, né? Sim. O quanto dessa violência policial, já que o senhor é historiador, o quanto dessa violência policial é legado do período escravista, ou enfim, desse espírito escravista que parece estar entranhado na sociedade, nas classes dirigentes, nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Isso é interessante, porque eu tenho uma resposta um pouco diferente do que outros. Acho que durante a escravidão, o nível de violência não foi tão alto. Não foi tão alto. O que aconteceu nos Estados Unidos foi, depois da escravidão, o governo federal, por 12 anos, falou: o negro é igual, o negro pode votar, o negro pode comprar propriedade, o negro é completamente igual. Isso é reconstrução. E os brancos do Sul, porque você tem escravidão, você tem dias, etc., você tem crueldade, mas o nível de linchamentos, porque baixo escravidão, os linchamentos, desculpe, foram raros, mas depois, uma guerra das raças, entre 1866 até 1877, negros ocuparam cargos no Congresso Federal e até o Senado. Negros votaram pela primeira vez. De escravidão, compreende? As urnas. Uma mudança muito rápida. E os brancos, especialmente os ex-escravistas, começaram um terror branco contra o negro para forçar o negro ficar num lugar, um nível inferior para todo o tempo. Você é livre, mas você não é livre. Compreende? O ano que vem, 2021, vamos comemorar um massacre em que mais do que 100 pessoas morreram em Tulsa, Oklahoma. E Tulsa ficou como uma comunidade segregada. Mas uma comunidade de negros da classe média, ou classe média baixa, com lojas por negros, funerais por negros, médicos por negros, claro, escolas para negros. E foi crescendo, a riqueza desse pequeno grupo de pessoas foi crescendo. E parece que os brancos dizem que os negros desse bairro em Tulsa são arrogantes. Usam roupa como branco. Eles têm direito. E eles querem voltar. E houve um massacre
o área, as lojas foram queimadas, muitas pessoas matadas com facas. E foi uma massacre mais terrível na história dos Estados Unidos. E vamos comemorar isso no ano que vem. A violência aumentou depois da escravidão. Porque o governo federal falou, o negro é igual. Por um tempo, até os anos 90 do século passado, do século XIX, desculpe, o Congresso, a Corte Suprema falou, o negro é igual, mas ele tem que ser separado. Separado, mas igual. E uma coisa sobre isso, Lincoln, algumas pessoas dizem que ele foi torturado entre liberdade e escravidão, mas acho que as pessoas dizem que ele pagou com a vida. O último discurso dele, porque afinal ele diz, o negro é igual. E ele falou, os homens que lutou contra a escravidão, conosco, lado a lado, devem ter o voto. Eles precisam do voto. E algumas pessoas negras inteligentes, eles precisam do voto. Um homem ficou na plateia, um sulista ficou lá, e ele foi contra a abolição. Mas quando Lincoln falou igualdade de voto, ele falou, ele já está morto. 2 semanas depois, ele tirou uma bala na cabeça do presidente. Verdade. Isso diz, o voto tem que ser branco, homem, cidadão. Essa escolha, compreende? Está saindo da plantação, saindo da fazenda. Como esse idiota pode dar votos a eles? E a violência foi incrível. Minha família é do extremo sul, da parte mais pobre dos Estados Unidos. E eles sofreram, eu não sei, porque eles nunca falaram muito sobre isso. Compreende? Não vamos falar. Mas eu sei que foi uma vida sem saída. Eles imigraram ao norte durante a Segunda Guerra Mundial. Eles mudaram. Do lado de minha mãe, não meu pai. Mas meu pai foi muito bem, o lado dele foi bem diferente. Mas eles moravam, eles nasceram em Virgínia. E eles foram vendidos. Isso é coisa famosa. Eles foram vendidos de Virgínia até Louisiana. Antes da guerra. Eles foram vendidos como escravos, minha família. E chegou em Louisiana, um lugar igual e bem pobre, bem miserável, mais miserável do que Mississippi. Foi um lugar marginal, do ponto de vista de algodão. Então, somente quando a Segunda Guerra Mundial começou, eles pensaram fugir. Eles fugiram a Califórnia, a Ohio, a Washington, para encontrar emprego e também, pela primeira vez na vida, ter, pensando, talvez não corretamente, a dignidade humana. É importante. Minha mãe era maestra de um colégio. Isso para ela foi muito importante na vida. E também ela nunca falou da violência, somente de vez em quando ela falou. E também, ela foi uma vergonha. Diferente do que hoje estamos falando. Mas naquela época... Vamos falar um pouco da resistência, porque você falou em alguns fatos aí da história. Sim. Essa história americana também, assim como a brasileira, mas aí é uma história também de resistência dos negros. Houve vários momentos importantes, o próprio Malcolm X, a gente falou antes do Luther King, Malcolm X, esse movimento pelos direitos civis. Como é que você vê nessa trajetória o Black Lives Matter? O que ele tem alguma continuidade desses movimentos? Ele recupera um pouco essa história? É uma outra coisa?
como é que a gente deve ver hoje a resistência organizada dos negros? Sim. Acho que é uma continuação. Tem uma linha do movimento para os direitos civis, né, de Martin Luther King. E depois, uma crítica de Malcolm X, que falou que ele foi da burguesia negra, falar sempre da paz não dá. Mas acho que foi preciso ter uma pessoa como Martin Luther King e uma pessoa como Malcolm fazendo críticas. Compreende? Uma pessoa disse, você está nos joelhos rezando, eles estão matando-nos, estão matando-nos, temos que proteger a comunidade. Isso foi a linha de Malcolm. Então, teve também os Panteras Negras, né? Sim, exatamente. Depois de Martin Luther King e Malcolm, saíram as Panteras e as Panteras Negras. E o que aconteceu? O FBI e até a CIA, né? Tentaram destruir o grupo, porque o grupo foi importante nos anos 70, falando da revolução e falando muito sobre solidariedade internacional e dentro do país, não é somente uma questão racial, mas também uma questão de classe. Isso foi a linha dos Panteras. Exato. Mas o que aconteceu, eles foram atacados fisicamente, ou algumas pessoas foram cooptadas por a política da classe média negra, compreende? E pouco a pouco, você sabe, diminuiu esse grupo, sumiu, mas diminuiu. Mas não, tem poucos. Na minha faculdade, uma pessoa que graduou é Angela Davis. Angela Davis foi aluna, Brandeis. Ela falou ano passado. Ela ainda está na luta. Sim. Mas para a maioria das pessoas, a luta mudou para entrar a política democrática, né? Do partido também democrata. Mas você tem a situação da ascensão da classe média negra, ascensão social. Ao mesmo tempo, a nível popular, as pessoas estão sofrendo falta de emprego, falta de boa saúde e também assassinatos. Acho que o movimento Black Lives Matter é de jovens que sabem a história. Eles sabem quem é Martin Luther King, mas mais sabem sobre Malcolm e sabem ainda mais sobre os Panteras. Então, é uma linha, mas não é uma linha como séries de eventos. E agora, temos que pensar como podemos continuar a luta sem esses tempos de nada. Você tem um evento e depois repressão. Um evento, depois repressão. Porque estamos em um processo de luta, mas é uma luta contínua, que está continuando, mas não é uma coisa só. Tem épocas onde as pessoas não falam muito dos mais pobres. Aconteceu com o meu, eu gosto dele. Vocês lembram do Barack Obama? E isso foi, estou brincando. E em 2008, o pastor dele, que é um radical, né, que tem vínculos com o passado, o movimento dos anos 70, né, Jeremiah Wright fala, eles procuraram, os inimigos procuraram palavras do pastor. Os Estados Unidos é imperialista, é um país neocolonial, é um país sumamente violento. Ele falou tudo isso. E ele apresentou isso a Obama. O que você acha do seu pastor? Vocês lembram? Um escândalo enorme. E Obama foi forçado a dizer que eu não sou desta linha. Eu sou uma pessoa que quer muito trabalhar dentro do sistema.
as palavras do meio pastor são as palavras de uma época anterior, os anos 70. E, de vez em quando, para conseguir um posto, você tem que modificar o papo, você tem que modificar a conversa. Infelizmente, ou felizmente. Eu votei 2 vezes no Obama, não estou castigando ele. Mas para ser que você tem um pastor dos anos 70, que tem minha idade, que falou que os Estados Unidos foi um poder colonial, que foi abusando todo o mundo e dentro do país, especialmente abusando os negros. E ele foi na época dos Panteras. Isso foi conexão. E você tem uma pessoa que quer ser presidente que falou, não tem nada a ver com isso. E acho que lá embaixo temos a memória, mas temos que manter mais do que a memória, porque não temos uma organização que tenha estrutura que pode continuar. Uhum. Não temos uma organização que pode continuar a tradição. Agora estamos ensinando as pessoas mais jovens sobre a luta do passado. E uma pessoa que tem 20 anos, mas ok, vocês ficaram nas ruas nos anos 70. Mas o que tem a ver conosco? Preciso dizer que a luta é uma combinação, não somente de atos, mas também de ideologia. Temos que aprender como vencer sobre o inimigo. Ele é muito sutil, muito sutil. E vocês sabem, um país do primeiro mundo é possível cooptar pessoas. É preciso dar emprego às pessoas. É preciso nominar negros a postos bem importantes. Temos dito, black faces in high places. Uhum. Você falou antes nessas manifestações que a gente está assistindo nos Estados Unidos, em vários lugares, tem a presença de muitos brancos, né? Muitos jovens e brancos também. Inclusive, tem aqueles momentos em que a gente vê uma barreira de brancos entre os negros e os policiais, né? Você, e como aconteceu até nos anos 60, onde houve muita participação de brancos, jovens brancos, também na luta pelos direitos civis, você acha que esse movimento pode mostrar a necessidade de uma unidade, digamos, de classe contra essa dominação que extrapola a questão racial? A questão racial está na origem de tudo isso. Como é que você vê os brancos se associando a essa luta dos negros? Eu acho que o branco, ou as pessoas, porque não é somente o branco, os brancos têm um lugar dentro da luta, claro, porque é uma luta de classe, abaixo, lá embaixo, né? Mas tem que permitir, os jovens negros de Black Lives Matter, tem que permitir eles ficaram em frente por uma razão. Eles, faz 5 anos, criaram um movimento para lutar. E existe esse medo que outras pessoas vão agora cooptar o movimento. Uhum. Isso porque também eu li que os fundadores do movimento eram mulheres e uma delas é transexual. Compreende? Pessoas nos margens, pessoas marginais. E marginalizadas por a comunidade negra também. Mas foi 3 mulheres que falaram isso. Eles falaram isso. Agora, eu acho que a mulher negra tem esse lugar, os negros, somos círculos, né? Os negros têm um lugar, especialmente a mulher negra, mas também os jovens brancos têm que participar. Porque não só, sem participação do branco, a maioria, não vamos ter uma redução. Vamos ter solução disso. Você não pode ter solução com somente uma minoria. Mas, em frente, vamos deixar os jovens negros participar como líderes, ficar na liderança. Porque existe muito, muito medo que brancos jovens
podem votar. Uma pessoa, por exemplo, falando de mim, quando na minha faculdade os estudantes ocuparam o lugar mais importante, o centro primitivo de computadores na minha época, quebraram, entraram. A regra foi: negros está dentro, aliados brancos afora. Mas temos que ter aliados brancos afora. É forma que conversávamos, amigos marxistas brancos, e queremos entrar. Mas, não, vocês podem ficar como guardas afora, vocês são brancos. E vocês têm um poder de pele dentro da sociedade. E, finalmente, isso foi nossa maneira de colaborar. Depois, reuniões para planejar esses takeovers. E foi decidido ficar com os aliados brancos e das famílias da classe média na faculdade, a participar plenamente, completamente. Mas durante a luta física, eles podem ficar como guardas, porque a polícia vai ficar com mais medo. Isso foi somente uma tática. Mas isso é uma tática que tem razão. Tinha razão e tem razão. Tinha e tem razão. Minha maneira de pensar. Eu tenho amigos que dizem que não. O branco não tem lugar. Mas, para mim, num país onde a maioria das pessoas são brancas e queremos um tipo de, não reforma, mas um câmbio institucional, um câmbio de instituições, completamente, um câmbio do sistema, Não podemos dizer que vocês, que são a maioria das pessoas, não têm lugar. Acho que isso é infantil, como fala o Lenin. Eu não sou a favor dele, mas ele falou, tem pessoas que dizem, podemos jogar o bebê afora com a água. Não sou dessa linha, não. Compreende? Isso seria ruim para nós. E, infelizmente, acho que eu posso voltar aqui em setembro e vamos falar de outra pessoa. Estou falando sério. Temos uma série de pessoas. Temos que dizer, chega, basta, não mais. Ou um policial vai fazer isso, ela ou ele vai ser castigado completamente baixo a lei. Mas acho que com isso, essa política, vamos diminuir a taxa de violência contra negros e outras pessoas pobres, índios, marginais, da economia. Para mim, hoje, falar de transexuais, porque existe uma briga dentro do movimento, tem pessoas que ficaram lá ao início, compreende? E agora ainda são marginais da comunidade. Mas temos que incluir pessoas, temos também começar com a luta contra a impunidade. Estou dizendo isso muito. Temos que destruir a impunidade. Destruir isso completamente. Vamos falar no futuro de emprego, porque a diferença entre a renda dos negros e os brancos é enorme nos Estados Unidos. Igual do que aqui no Brasil. E temos que lutar contra esse sistema de desigualdade. Desigualdade mata. Mas, neste instante, temos que começar com o massacre que está acontecendo aqui. E cinco pessoas, sabe, foi bom, que foi, infelizmente, é ruim o que aconteceu, mas é bom que temos o vídeo. Eu acho que uma pessoa da direita pode ficar emocionada. A pessoa está viva, ao final de 9 minutos, a pessoa fica morta. Isso é a minha opinião. Então, vocês podem ouvir, hein? Sim. Sim.
Então, o senhor acha, então, que pode haver desdobramentos concretos, vitórias concretas desse movimento agora? Como o senhor vê os desdobramentos do que está ocorrendo agora nos Estados Unidos? Quer dizer, a gente já tem esses quase 10 dias de manifestações e protestos, provavelmente vai se seguir ainda pelo menos mais uma semana, porque ainda há 4 ou 5 dias das homenagens, dos funerais do George Floyd. E que desdobramentos se pode esperar desse movimento? Eu acho que depois das cerimônias, das plateias e os políticos falando, temos que começar um tipo de reforma da polícia, mas reforma dos castigos. Se uma pessoa um policial está fazendo coisas assim, vai em imediato à prisão. Isso agora, este verão, agora. Depois, pensar sobre esse mantra que temos nos Estados Unidos de diversidade. Isso é uma coisa mais da ideologia, mas temos a ideia de pessoas de raças diferentes vão dar vão ajudar o processo legal, compreender a minoria. Quando George Floyd foi assassinado, um homem que matou ele foi branco, acho que ele foi canadense, um grupo discriminado também, um franco-canadense, Chauvin. E ele foi um asiático, e também ele foi um latino, e também ele foi africano, negro, ficou atrás. Né? Então, isso, na política agora, a política da classe média, estamos dizendo, não, a coisa mais importante não é classe, é ter pessoas diversas. Acho que temos que pensar como podemos ter comitês na comunidade para monitor a polícia. E esses comitês vão ter pessoas de classes diferentes. Não somente eu tenho uma mulher, um transexual, um fulano de tal, mas temos que ter uma mistura de classes para dar uma olhada no comportamento da polícia. E temos que fazer isso este ano. Não somente dizer que temos, como vocês sabem, com o Instituto Palmares, né? É possível pessoas negras em cargos importantes, né? Que têm uma atitude completamente diferente do que negro geral. Isso está acontecendo muito agora nos Estados Unidos. O que aconteceu, eu quero ver community control. Controle da comunidade, mas não somente, se não temos uma mulher judeia para lá, temos fulano de lá, mas uma coisa mais concreta. Pessoas que moram da comunidade, as pessoas que têm pouca renda, as pessoas que já passaram por violência policial, compreende? As pessoas que são ex-prisioneiros, que já estão livres, compreende? Mas que podem participar em grupos para dar conselhos ou votar quem que pode ser policial. Sem isso, vamos ter pessoas que dizem assim, eu sou soldado, blá, 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 e depois, se eu passei um tempo no clube, isso não dá. Isso não dá. Porque geralmente eles não falam, claro, eles não falam. Mas é melhor ter pessoas da comunidade também, ex-prisioneiros, mas que estão por fora, claro, participando na seleção. E não uma coisa ter como se diz, popurrí de pessoas. Dizendo, você é isso, você é, sem saber quem a pessoa é e qual é a classe da pessoa. Faz sentido para mim? Faz sentido para mim. Eu acho que é isso. Bom, a gente queria agradecer aí a sua participação, trazer essas informações, comentários aí sobre a situação nos Estados Unidos. E queria que o senhor falasse um pouco também como está vivendo esse período que é tão difícil para os Estados Unidos, para o Brasil, para cada um de nós,
o período aí da pandemia, da quarentena. Como está sendo a sua quarentena, o seu trabalho? E? Isso, é. Você Ok. Não, eu vou falar rapidamente. A minha situação é um tipo de autoexílio, mas eu cheguei aqui em fevereiro para passar 3 meses. O que aconteceu? Eu preciso de tratamento medical, né? Então, eu tenho amigos que estão viajando, e cada vez foi mais difícil. O horário dos voos, a duração dos voos, a cancelação. Muitos voos estão cancelados. Você pode chegar daqui de Salvador, Rio de Janeiro, você ainda tem voo por um dia. E eu resolvi ficar aqui. E um médico norte-americano falou: você não pode ficar no Brasil, porque o Brasil é terceiro mundo. Eu falei para ele: acho que eu posso encontrar bons médicos aqui no Brasil. Eu pesquisei e encontrei bons médicos. E eu não quero viajar para os Estados Unidos até o final do tratamento. E estou isolado, mas eu conheço muitas pessoas aqui no Brasil. Eu tenho, da UPA, da faculdade da UPA, eu conheço muitas pessoas. Eu tenho colegas, eu tenho estudantes, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, eu tenho bons médicos. Brasil não é a bagunça com medicina, é uma bagunça talvez com política, mas eu não vou entrar nisso. Por isso eu estou aqui e quero ficar até o final do tratamento, porque eu adoro o Brasil. Foi minha ideia aposentar no Brasil. Isso foi minha fantasia. Agora eu não posso, porque a pandemia criou uma situação, eu tenho que voltar a fazer coisas, compreende? Mas foi minha ideia, convidei parte da família visitar-me aqui na Bahia, compreende? 4 pessoas ficar aqui na Roma Negra. Meu sonho, compreende? Esse foi meu sonho. Então, meu sonho quebrou, mas eu gosto muito do Brasil. Eu não sou brasilianista. Eu trabalho com África que fala espanhol. Eu falo espanhol primeiro. Eu cheguei aqui sem falar português. Muito tempo atrás eu cheguei sem falar. Falando bem espanhol, mas dizem que para mim falar português é como arrancar os dentes. Mas estou tentando. Então, eu quero ficar aqui por mais 2 meses, porque na volta, eu não sei o que o futuro vai ter para mim, ou para o Brasil, ou para os Estados Unidos. Nosso presidente lá, o senhor presidente Trump, pode cortar toda a comunicação com o Brasil. Uma coisa assim, compreende? Pode ser, loucuras. Estou aqui, ninguém pode julgar-me do país, eu acho. E eu acho que, baixo a lei, eu tenho direito agora a ficar no tratamento. Né? E, quando acabar o Covid-19, eu voltarei se puder. Bom, compreende? Mas sim. eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Eu não sei. Porque a situação é tão complicada. Então, eu vou ficar. Eu sou baiano honorário. Então, professor Ibrahim, então a gente, nos encaminhando aqui para o encerramento da entrevista, a gente sempre pede para o entrevistado, convida o entrevistado a mandar a sua mensagem para o pessoal que nos acompanha, que nos acompanhou, que vai seguir nos acompanhando pela internet. Então, qual é a sua mensagem para esse público?
Ao público, quero dizer que a luta continua, claro, mas pense bem que a luta é quase única. Solidariedade. Vocês têm que pagar atenção à nossa luta. Mas temos também ficar atento à sua luta, porque a luta contra classismo e racismo é igual, e também é igual nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Isso é minha mensagem ao seu público brasileiro. Legal. Muito obrigada. Legal, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, professor. Tchau, tchau.